Você já percebeu que toda vez que você pede dinheiro, ele parece fugir ainda mais de você? Que quanto mais você reza, suplica, implora por provisão financeira, mais vazia fica a sua conta, mais apertada fica a sua vida financeira, como se suas próprias palavras estivessem criando o oposto do que você deseja. Não responda agora. Apenas continue aqui comigo. Existe algo acontecendo no mundo invisível que você ainda não sabe. Algo sobre a verdadeira natureza do dinheiro, sobre a forma como ele responde, sobre o jeito correto de se dirigir a ele. E esse conhecimento, guardado nos ensinamentos mais profundos de Catherine Ponder, pode mudar tudo o que você acreditava sobre provisão divina e estabilidade financeira. Enquanto escuta essas palavras, se inscreva. Talvez essa mensagem tenha chegado no tempo certo para você. O que vou revelar aqui não é uma técnica, não é um método. É uma verdade espiritual que foi esquecida, enterrada sob camadas de religiosidade mal compreendida, sob anos de ensinamentos que nos fizeram acreditar que somos pequenos demais, indignos demais, fracos demais para falar diretamente com as forças que governam a prosperidade. Mas essa não é a verdade. A verdade é que você tem autoridade espiritual sobre o dinheiro. Você sempre teve, só nunca soube como usá-la. Quando você pede dinheiro, quando você implora, quando você suplica como quem está de joelhos diante de algo maior e inalcançável, você está estabelecendo uma relação de inferioridade. E o dinheiro, como toda energia no universo, responde à postura que você assume. Ele não responde à carência. Ele não responde ao desespero. Ele responde à consciência de quem sabe que prosperidade é um direito divino, não uma concessão. Observe qual frase mais mexe com você enquanto eu falo. Catherine Ponder descobriu isso depois de anos estudando as leis invisíveis da manifestação. Ela percebeu que as pessoas mais prósperas não eram as que mais rezavam pedindo dinheiro, mas as que falavam com o dinheiro, como quem fala com um servo, com um aliado, com uma força que está sob seu comando espiritual. Isso pode soar estranho agora, talvez até arrogante para você, que foi criado ouvindo que deve ser humilde, pequeno, submisso diante da vida financeira. Mas humildade verdadeira não é inferioridade. Humildade é reconhecer a ordem divina das coisas, e nessa ordem você foi criado para prosperar, não para mendigar. Pense em quantas vezes você já disse, em voz alta ou no silêncio da sua mente: Deus, me ajuda. Eu preciso de dinheiro. Pense em quantas vezes você já chorou diante das contas, das dívidas, da falta, pedindo, implorando, suplicando que algo mudasse. E pense com sinceridade absoluta quantas vezes isso realmente funcionou. Quantas vezes a provisão veio de forma sustentada, permanente, estável? Ou será que o que você recebeu foram apenas migalhas temporárias, soluções paliativas que logo se desfizeram, deixando você de novo no mesmo lugar de carência e insegurança financeira? Isso acontece porque pedir estabelece separação. Quando você pede, você está dizendo ao universo: eu não tenho, eu sou carente, eu sou insuficiente. E o universo, que é um espelho perfeito da sua consciência, devolve exatamente isso. Mais falta, mais carência, mais vazio financeiro. Não por crueldade, mas por lei. A lei da correspondência. Aquilo que você declara com autoridade emocional se torna sua realidade. E o pedido, por mais sincero que seja, é sempre uma declaração de ausência. Agora, existe outro jeito. Um jeito que Catherine Ponder chamou de falar com autoridade espiritual. E autoridade espiritual não tem nada a ver com ego, com arrogância ou com desrespeito ao sagrado. Tem a ver com reconhecer quem você realmente é. Você não é um pedinte diante do universo. Você é filho da abundância divina, herdeiro legítimo de toda a prosperidade que existe. E quando você fala a partir dessa consciência, tudo muda. O dinheiro muda. A provisão muda. Sua vida financeira inteira muda. Deixe isso entrar devagar.
Não precisa entender tudo agora. Apenas deixe essas palavras tocar em algum lugar profundo em você, algum lugar que sempre soube dessa verdade, mas nunca teve permissão para acreditar nela. Se alguma frase está ressoando forte dentro de você, apenas guarde. Não precisa fazer nada com ela ainda. Vou te ensinar agora a diferença entre pedir e falar. Pedir soa assim: por favor, dinheiro, vem até mim. Eu preciso tanto de você. Estou desesperado. Não sei mais o que fazer. Me ajuda. Sente a energia disso? Sente como é uma energia de contração, de medo, de pequenez? Agora, falar com autoridade espiritual soa assim: dinheiro, eu falo com você. Você é provisão divina na minha vida. Você flui até mim com ordem, com paz, com permanência. Você se move agora em direção à minha consciência próspera. Sente a diferença? Uma é súplica, a outra é decreto. Uma pede permissão, a outra declara realidade. E aqui está o segredo mais profundo que Catherine Ponder revelou. O dinheiro não é seu inimigo. O dinheiro não está fugindo de você. O dinheiro está apenas esperando que você assuma sua posição correta. Ele é energia, energia neutra. E energia responde a comando, não a súplica. Quando você comanda, quando você decreta, quando você fala com clareza e autoridade espiritual, o dinheiro não tem escolha a não ser responder. Não porque você é especial, mas porque você está operando de acordo com a lei. A lei da palavra falada. A lei do decreto consciente. Isso foi testado. Catherine Ponder viu isso funcionar em centenas de vidas. Pessoas que mudaram completamente sua relação com o dinheiro apenas mudando a forma como falavam com ele. Pessoas que saíram da miséria para a estabilidade financeira, não porque ganharam na loteria, não porque receberam herança, mas porque reorganizaram sua consciência e aprenderam a decretar provisão ao invés de implorar por ela. E o mais impressionante é que essa mudança começa a acontecer quase imediatamente. Porque no momento em que você para de pedir e começa a decretar, você está enviando um sinal completamente diferente para o campo invisível que governa a manifestação financeira. Talvez você esteja pensando, mas eu tentei afirmações, eu tentei decretos, e não funcionou. E eu te pergunto, você estava decretando ou estava disfarçando um pedido? Porque existe uma diferença enorme entre falar palavras bonitas, enquanto seu coração ainda está em postura de carência, e falar com autoridade verdadeira, com convicção absoluta de que aquilo que você está dizendo já é real no plano espiritual, e só precisa se manifestar no plano físico. A maioria das pessoas decreta com a boca, mas pede com o coração. E o universo responde ao coração, não à boca. Então, como você muda isso? Como você sai da postura de quem pede para a postura de quem decreta? Primeiro, você precisa entender que prosperidade não é algo que você precisa conquistar. Prosperidade já existe. Ela já está disponível. Ela já é sua por direito divino. O problema nunca foi a falta de prosperidade no universo. O problema sempre foi a sua consciência de separação dela. Quando você pede, você está reforçando essa separação. Quando você decreta, você está afirmando união. Você está dizendo, eu e a prosperidade somos um só. Eu não preciso buscá-la porque ela já mora em mim. Eu apenas a reconheço e a deixo fluir. Vou te dar um exemplo real, brasileiro, cotidiano. Imagine que você está na madrugada, naquele silêncio pesado onde as preocupações ficam mais altas. Você olha as contas sobre a mesa. Você sente o aperto no peito, aquela ansiedade financeira que corrói por dentro. E aí você começa a rezar, Deus, me ajuda, eu não aguento mais, por favor, manda dinheiro. Esse é o padrão antigo. Agora imagine a mesma cena, mas dessa vez você respira fundo, você se centraliza e você fala, não para o teto, não para o vazio, mas para o próprio dinheiro, com autoridade tranquila. Dinheiro, eu sei que você é energia divina. Eu sei que você se move onde há consciência de prosperidade. E eu tenho consciência de prosperidade. Você vem até mim agora, com facilidade, com ordem,
com permanência. Todas as minhas necessidades financeiras são supridas neste exato momento no plano espiritual e agora se manifestam no plano físico. Sente como é diferente? Sente como uma frase fortalece e a outra enfraquece? E talvez você esteja se perguntando: isso não é arrogância? Falar assim com o dinheiro, como se eu tivesse poder sobre ele. E a resposta é não. Não é arrogância quando você está operando dentro da ordem divina. Arrogância seria achar que você é a fonte. Mas você não está se declarando como fonte. Você está se declarando como canal. Você está reconhecendo que a provisão divina flui através de você, não de você. E quando você fala com o dinheiro dessa forma, você não está controlando nada. Você está simplesmente alinhando sua consciência com a lei da manifestação. Você está cooperando com o sagrado, não competindo com ele. Catherine Ponder ensinou que o dinheiro é espírito em forma visível. Pense nisso. Dinheiro é espírito materializado. Ele não é sujo. Ele não é mundano. Ele não é inimigo da espiritualidade. Ele é a própria espiritualidade se manifestando como recurso físico para que você possa viver, prosperar, servir, criar. E quando você trata o dinheiro como algo sagrado, como parte da provisão divina, ele responde como sagrado. Ele se multiplica, ele se estabiliza, ele permanece. Observe se algo dentro de você está resistindo a essa ideia. Agora vou te levar mais fundo. Existe um motivo pelo qual fomos ensinados a pedir ao invés de decretar. Existe um motivo pelo qual a religiosidade tradicional nos colocou de joelhos, nos ensinou a ser pequenos, a ser humildes até o ponto da autoanulação. E esse motivo não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com controle. Pessoas que se sentem pequenas são mais fáceis de controlar. Pessoas que acreditam que não têm poder espiritual ficam dependentes de intermediários, de instituições, de sistemas externos. Mas a verdade que os místicos sempre souberam, é que você tem acesso direto à fonte. Você pode falar diretamente com as forças que governam a prosperidade. Você não precisa de intermediário. Você é o intermediário. Você é o templo onde a consciência de Deus se manifesta como abundância. Isso não é blasfêmia. Isso é liberdade espiritual. E liberdade espiritual sempre inclui liberdade financeira, porque você não pode estar preso no plano material e livre no plano espiritual ao mesmo tempo. As duas coisas andam juntas. Quando você liberta sua consciência da mentalidade de escassez, quando você para de pedir como um mendigo e começa a decretar como um filho de Deus que conhece seus direitos, tudo na sua vida financeira começa a se reorganizar. Contas que pareciam impossíveis de pagar encontram solução. Renda que parecia bloqueada começa a fluir. Oportunidades que estavam escondidas se revelam. E aqui está algo que você precisa entender com clareza total. Quando você muda a forma como fala com o dinheiro, você não está manipulando o universo. Você está simplesmente entrando em harmonia com a lei que sempre esteve lá. A lei da palavra falada. Catherine Ponder estudou isso nas escrituras, nos textos sagrados, nos ensinamentos místicos de todas as tradições. E o que ela encontrou foi unânime. A palavra tem poder criador. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Isso não é metáfora, é lei espiritual. Aquilo que você fala com convicção absoluta se materializa. E quando você fala com o dinheiro, quando você decreta sua presença, sua abundância, sua estabilidade na sua vida financeira, você está usando essa lei. Você está criando através da palavra. Agora, existe uma preparação necessária antes de você decretar. Você não pode estar com o coração cheio de ressentimento e decretar prosperidade. Você não pode estar com a mente cheia de medo e esperar que o dinheiro flua. Então, antes de falar com o dinheiro, você precisa limpar sua consciência. E limpar a consciência significa perdoar. Perdoar quem te deve. Perdoar quem te enganou. Perdoar o sistema que te oprimiu. Perdoar a si mesmo por todas as decisões financeiras ruins que você tomou.
porque o perdão é a chave que abre a porta da prosperidade. Enquanto você estiver preso em mágoa, em raiva, em culpa relacionada ao dinheiro, sua consciência estará bloqueada. E consciência bloqueada não permite que a provisão divina flua. Então agora, enquanto você escuta essas palavras, faça um exercício comigo. Pense em alguém que te deve dinheiro ou em alguém que te prejudicou financeiramente. Sinta a raiva, o ressentimento que ainda está aí. E agora, conscientemente, libere. Diga mentalmente: eu te libero. Você está livre e eu estou livre. O que era para vir até mim virá por outros caminhos. Eu não preciso mais te prender na minha consciência. Faça isso com sinceridade. E depois, respire. Sinta como algo se afrouxa dentro de você. Essa é a preparação. Essa é a limpeza que precisa acontecer antes de você falar com a autoridade espiritual. E agora, finalmente, vou te ensinar o jeito correto de falar com o dinheiro. Não é complicado. Não exige ritual. Não exige lugar especial, hora especial. Pode ser feito agora, onde você está. Basta você entrar em estado de centralização, respirar fundo 3 vezes, sentir sua própria presença consciente e então falar, não com a voz da súplica, mas com a voz do decreto. Falar diretamente para o dinheiro, como se ele fosse uma energia viva esperando sua instrução. Algumas pessoas gostam de selar isso com uma palavra, então se você sentir vontade, apenas permita. Vou te dar um decreto agora. Não repita automaticamente. Sinta cada palavra. Deixe cada palavra tocar fundo na sua consciência. E se alguma palavra não fizer sentido para você, modifique. Isso não é fórmula mágica. É alinhamento espiritual. Então, quando estiver pronto, fale assim, em voz alta ou silenciosa, mas com autoridade total. Dinheiro, eu falo com você. Eu não peço mais. Eu decreto. Você é provisão divina na minha vida. Você flui até mim agora, com ordem, com paz, com permanência. Você não vem como esmola. Você vem como direito. Você se move onde há consciência próspera, e eu tenho consciência próspera. Todas as portas financeiras que estavam fechadas se abrem agora. Toda oportunidade de renda que estava escondida se revela agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina, e o dinheiro responde à minha palavra. Pronto. Você acabou de falar com o dinheiro pela primeira vez da forma correta. Talvez você não sinta nada imediatamente. Talvez você sinta uma certa estranheza, um certo desconforto, porque isso é diferente de tudo que te ensinaram. Mas algo mudou no mundo invisível. Um alinhamento foi feito. Uma porta foi aberta na sua consciência. E agora, o importante é sustentar isso. Não voltar para o pedido, não voltar para a súplica. Toda vez que o medo bater, toda vez que a ansiedade financeira vier, você respira fundo e decreta de novo. Não com desespero, mas com autoridade tranquila. Você está reeducando sua própria consciência a operar na lei da abundância, ao invés da lei da escassez. Catherine Ponder dizia que leva cerca de 40 dias para mudar completamente um padrão de consciência. 40 dias decretando ao invés de pedindo. 40 dias falando com o dinheiro como quem tem autoridade espiritual. 40 dias sustentando a convicção de que você é canal de provisão divina, não vítima de falta. E no final desses 40 dias, sua vida financeira não será mais a mesma. Não porque você fez mágica, mas porque você realinhou sua consciência com a verdade. E a verdade é que prosperidade é sua natureza. Estabilidade financeira é sua herança. Segurança financeira é seu direito. Você só estava falando a linguagem errada até agora. Agora existe uma resistência que pode aparecer. Você pode começar a decretar e, de repente, pensamentos como esse surgem. Quem eu penso que sou? Isso é arrogância. Deus vai me castigar por falar assim. E quando esses pensamentos aparecerem, e eles vão aparecer porque são velhos padrões de culpa e medo enraizados em você, você simplesmente os observa, reconhece que são apenas pensamentos, não verdades, e volta para o decreto. Você não discute com o medo. Você não se justifica para a culpa.
Você simplesmente reafirma sua posição espiritual. Eu sou filho de Deus. Prosperidade é minha por direito divino. Eu decreto com autoridade porque estou operando dentro da lei sagrada. E aos poucos, esses pensamentos velhos perdem força, se dissolvem e você fica livre. Vou te contar uma história agora, uma história que aconteceu no Brasil, com uma mulher comum, trabalhadora, que vivia presa em dívidas e instabilidade financeira. Ela conheceu os ensinamentos de Catherine Ponder e decidiu testar. Durante 40 dias, toda manhã, antes de fazer qualquer coisa, ela parava, respirava e falava com o dinheiro. Não pedia, decretava. Falava com autoridade, com convicção. E algo começou a mudar. Primeiro, ela percebeu que a ansiedade diminuiu. Ela conseguia dormir melhor, mesmo com as contas ainda apertadas. Depois, começaram a aparecer pequenas soluções. Um dinheiro esquecido numa conta antiga. Uma oportunidade de trabalho extra que parecia surgir do nada. E no final dos 40 dias, ela tinha quitado metade das dívidas e conseguido um aumento de salário que ela nem estava esperando. Ela não ficou milionária. Ela não ganhou na loteria. Mas sua vida financeira se estabilizou. E estabilidade financeira, para quem sempre viveu em caos, é milagre. Essa história não é exceção, é padrão. É o que acontece quando você sai da energia de carência e entra na energia de comando espiritual. O dinheiro responde, a provisão flui, as portas se abrem. Não porque você é especial, mas porque você está operando de acordo com a lei. E a lei não falha. A lei é impessoal. Ela funciona para qualquer um que a aplica corretamente. Observe qual parte dessa história tocou você mais fundo. Agora, preciso te contar algo sobre a relação entre a palavra falada e a provisão divina. Catherine Ponder descobriu que existe um momento específico onde a palavra tem máximo poder. O momento entre o sono e a vigília. Aqueles minutos logo antes de você dormir, quando sua mente está relaxada, quando as barreiras racionais estão baixas, quando você está no limiar entre o consciente e o subconsciente. Esse é o momento sagrado para decretar, porque nesse momento sua palavra vai diretamente para o subconsciente, e o subconsciente é quem realmente governa sua realidade financeira. Então, toda noite, antes de dormir, você fecha os olhos, respira fundo e fala com o dinheiro. Decreta provisão. Decreta estabilidade. Decreta que sua vida financeira é governada pela consciência de abundância. E depois, você dorme. Você deixa o decreto trabalhando enquanto você dorme. E no plano invisível, coisas começam a se mover. Essa é a parte que a maioria das pessoas não entende. Elas acham que precisam ver resultado imediato. Elas decretam um dia e no dia seguinte querem o dinheiro na conta. Mas não é assim que funciona. O decreto cria movimento no plano invisível primeiro. E esse movimento pode levar dias, semanas, para se materializar no plano físico. Mas ele vai se materializar. Sempre se materializa. Porque a lei é infalível. O que você precisa fazer é sustentar o decreto, não desistir, não voltar para o pedido desesperado quando a ansiedade bater. Você está reprogramando anos, talvez décadas, de consciência de escassez. Isso não muda da noite para o dia, mas muda, com certeza muda. E existe algo mais que você precisa saber. Quando você começa a decretar prosperidade, quando você muda sua relação com o dinheiro, sua vida pode parecer piorar antes de melhorar. Isso se chama reorganização espiritual. Coisas que estavam segurando você em padrões antigos precisam sair. Empregos que não servem mais. Relacionamentos que drenam sua energia financeira. Situações que mantinham você preso em vibração baixa. Tudo isso pode desmoronar. E no momento que está desmoronando, você pode entrar em pânico e achar que o decreto não funciona, que você está sendo punido. Mas não é isso. É limpeza. É o universo removendo o que não ressoa mais com sua nova consciência para fazer espaço para o que realmente pertence à sua vida próspera. Então, se as coisas ficarem caóticas por um tempo depois que você começar a decretar, respire, confie
e continue decretando. A tempestade é temporária. A estabilidade que vem depois é permanente. Vou te ensinar agora outro decreto, mais específico, para momentos onde a ansiedade financeira está muito forte, onde você está prestes a cair no desespero e na vontade de pedir, de implorar, de se rebaixar. Quando esse momento chegar, e ele vai chegar, você para tudo, coloca a mão no peito, sente seu coração batendo e fala assim: dinheiro, você não é meu problema. Você é minha provisão. Eu não luto contra você. Eu coopero com você. Eu paro de pedir agora. Eu decreto agora. Toda a ansiedade financeira que está em mim se dissolve agora, neste exato instante. Eu confio na ordem divina. Eu confio no tempo sagrado. O dinheiro que precisa chegar até mim está a caminho. Todas as portas estão se abrindo agora. Eu sou paz financeira. Eu sou estabilidade financeira. Eu sou provisão divina manifestada. E depois você respira profundo, 3 vezes, e você deixa ir. Você solta a ansiedade. Você para de controlar. Você confia. Talvez você esteja se perguntando, mas e quando eu realmente preciso pagar uma conta urgente? E quando o prazo está chegando e o dinheiro não apareceu? O que eu faço? E a resposta é: você continua decretando, mas você também age, porque decreto sem ação é fantasia. Você decreta e você se move. Você fala com o dinheiro e você procura oportunidades. Você alinha sua consciência com a prosperidade e você toma decisões financeiras conscientes. O decreto não substitui a ação. Ele empodera a ação. Ele faz com que suas ações sejam magnetizadas para oportunidades de renda, para soluções financeiras que você nem imaginava que existiam. Catherine Ponder sempre dizia: ore, depois trabalhe, decrete, depois haja. Porque a espiritualidade verdadeira não é passividade. É ação consciente. É você fazendo sua parte no plano físico, enquanto a provisão divina faz a parte dela no plano invisível. E quando as duas coisas se encontram, quando sua ação encontra a provisão, milagres acontecem. Dinheiro aparece de lugares que você não esperava. Pessoas te oferecem ajuda sem você pedir. Oportunidades de trabalho, de renda extra, de crescimento profissional surgem do nada. Não é sorte, é lei. É o resultado natural de uma consciência alinhada com a abundância. Agora, quero que você entenda algo crucial sobre a diferença entre pedir e decretar. Quando você pede, você está no futuro. Você está dizendo: eu quero, eu vou precisar, eu espero que um dia. Mas quando você decreta, você está no presente. Você está dizendo: é agora, está feito, está realizado no plano espiritual. E o universo só trabalha no presente. O passado já foi, o futuro ainda não é. Só existe o agora. Então, quando você decreta no agora, quando você afirma que a provisão divina já está operando na sua vida neste exato momento, você está trabalhando com o tempo sagrado, com o único tempo que existe de verdade, e é por isso que o decreto tem poder. Porque ele opera na única dimensão onde a manifestação realmente acontece, o agora eterno. Vou te dar mais um exemplo prático, bem brasileiro, bem cotidiano. Você está no supermercado, olhando os preços, sentindo aquela angústia de não poder comprar o que precisa, de ter que calcular cada centavo. Nesse momento, ao invés de se entregar ao pensamento de não tenho dinheiro, não posso, está tudo muito caro, você respira e mentalmente você fala: dinheiro, você flui até mim agora. Minha capacidade de comprar o que preciso está sempre assegurada pela provisão divina. Eu tenho o suficiente. Eu tenho mais que o suficiente. Toda necessidade está sendo suprida agora. Você não está negando a realidade do momento. Você está decretando uma realidade maior. E quando você faz isso, algo muda. Às vezes, é algo sutil, uma paz que desce, uma clareza sobre o que realmente precisa comprar. Às vezes é algo mais concreto, um dinheiro que você tinha esquecido, uma promoção que você não tinha visto. Mas sempre, sempre algo muda quando você decreta ao invés de reclamar. E aqui está o último segredo, o mais profundo de todos.
Você não pode decretar prosperidade e viver em consciência de escassez. Os dois não coexistem. Então, além de mudar suas palavras, você precisa mudar seus pensamentos, suas atitudes, seus hábitos em relação ao dinheiro. Você precisa parar de reclamar do preço das coisas. Você precisa parar de dizer: está tudo caro, não tenho dinheiro, não posso. Porque cada vez que você fala assim, você está reforçando a consciência de escassez. E consciência de escassez bloqueia a provisão divina. Então você vigia seus pensamentos, você vigia suas palavras. E toda vez que um pensamento de falta aparecer, você conscientemente o substitui por um decreto de abundância. Eu sou próspero, dinheiro flui até mim. Provisão divina é minha realidade. Isso não é auto-engano, é reeducação espiritual. Agora, vamos entrar no momento mais sagrado deste roteiro. Vamos fazer juntos um decreto completo, um decreto que você pode usar todos os dias daqui para frente. Não é fórmula mágica, é alinhamento de consciência. Então respira fundo agora, 3 vezes. Fecha os olhos se quiser, ou apenas centraliza sua atenção. E vamos falar, juntos, com autoridade espiritual absoluta. Se você está ouvindo isso, deixe as palavras saírem da sua boca, mesmo que baixo, mesmo que só um sussurro. A palavra falada tem poder. Então vamos falar. Dinheiro, eu falo com você agora. Eu, consciência divina manifestada neste corpo, nesta vida, declaro minha autoridade espiritual sobre você. Você não é meu senhor. Você é meu servo. Você não me controla. Eu comando você através da lei sagrada da palavra falada. Eu decreto agora que toda escassez se dissolve. Toda falta desaparece. Toda dívida encontra solução. Toda porta financeira se abre. Você, dinheiro, flui até mim como o rio que flui para o mar. Você vem com facilidade, com ordem, com permanência. Você não vem como esmola. Você vem como direito. Eu sou filho de Deus, herdeiro da abundância divina. E você me obedece porque eu estou alinhado com a lei universal da prosperidade. Toda oportunidade de renda se revela agora. Todo bloqueio financeiro se desfaz agora. Toda pessoa que deve me pagar, paga agora. Todo caminho que leva à minha estabilidade financeira se ilumina agora. Eu sou paz financeira. Eu sou segurança financeira. Eu sou liberdade financeira. E assim é. E assim está feito. Está realizado no plano espiritual neste exato momento e agora se manifesta no plano físico. Eu aceito. Eu recebo. Eu permito. Amém. Pronto. Você acabou de selar seu decreto. Agora, não fique esperando ansiosamente o resultado. Não fique checando sua conta bancária a cada 5 minutos. Você decretou. Você fez sua parte. Agora deixe o universo fazer a parte dele. Confie, solte. Continue sua vida, mas continue decretando também, todos os dias, preferencialmente de manhã ao acordar e à noite antes de dormir. E vai observando. Vai percebendo as pequenas mudanças que começam a acontecer. A forma como você se sente em relação ao dinheiro. A forma como oportunidades começam a aparecer. A forma como sua vida financeira vai se reorganizando, devagar, mas de forma consistente. Catherine Ponder ensinou que prosperidade é um estado de consciência, não um valor na conta bancária. E quando você atinge esse estado de consciência, quando você se torna internamente próspero, o dinheiro físico é apenas consequência. Ele aparece porque tem que aparecer. Porque você está emanando uma vibração de prosperidade, e o universo sempre corresponde à vibração que você emana. Então pare de focar no dinheiro em si. Foque na consciência. Cultive pensamentos prósperos. Cultive sentimentos de gratidão pela provisão que já existe na sua vida. Cultive a convicção absoluta de que você é sustentado pela força divina que sustenta todo o universo. E o dinheiro virá. Não porque você merece, mas porque é lei. Lei não falha. E agora, chegou o momento de você tomar uma decisão. Você pode voltar para a velha forma de viver,
para a velha forma de pedir, de suplicar, de se sentir pequeno diante do dinheiro. Ou você pode abraçar essa verdade, essa sabedoria oculta que Catherine Ponder revelou, e começar a falar com o dinheiro como alguém que sabe quem é. A escolha é sua. Mas saiba que essa escolha vai determinar tudo o que acontece na sua vida financeira daqui para frente. Porque consciência é destino. Mude a consciência, e o destino muda junto. Se alguma palavra ficou ecoando em você, guarde ela. Talvez seja a chave que você precisava. Este não é o fim, é o começo. É o começo de uma nova relação com o dinheiro, uma relação baseada em autoridade espiritual, em decreto consciente, em alinhamento com a provisão divina. Você não precisa mais mendigar. Você não precisa mais implorar. Você sabe agora que existe um jeito mais forte de falar com o dinheiro. E esse jeito é o decreto. O decreto firme, claro, consciente, cheio de fé, cheio de convicção. E quando você decreta, o universo inteiro se move para tornar aquilo realidade. Não porque você manipulou nada, mas porque você entrou em harmonia com a lei que sempre esteve aí, esperando que você a descobrisse. Respira agora. Sente a transformação acontecendo dentro de você. Sente como algo mudou na sua forma de perceber o dinheiro, a provisão, a prosperidade. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir essas palavras. Algo foi ativado em você. Uma memória espiritual, um saber antigo. A lembrança de que você é poderoso, que você tem autoridade, que você pode decretar realidades. E essa lembrança vai te acompanhar daqui para frente. Vai te sustentar nos momentos de dúvida. Vai te fortalecer quando o medo bater. Vai te lembrar quem você realmente é, canal divino de abundância infinita. E se fizer sentido para você, se essas palavras tocaram algo profundo, se você sente que chegou até aqui por uma razão, escreva nos comentários apenas: provisão divina. Esse gesto sela sua intenção. Esse gesto marca o momento onde você decidiu mudar. E quem sabe, esse pode ser o início de uma transformação financeira que você nem imagina o quanto pode ser profunda. Provisão divina. É tudo que você precisa dizer. E é tudo que o universo precisa ouvir.